pessoal, hoje sexta-feira, dia 26 de agosto, a gente está encerrando a semana e depois da tão falada correção no mercado, ela veio. Depois de 10 semanas consecutivas de alta, o nosso Ibovespa fechou a semana com desvalorização no nosso mercado. A gente traçou aqui uma figura de Fibonacci para justamente elucidar essa movimentação do nosso índice. Se a gente pegar lá desde o início do ano, quando a gente fez lá um fundo em 37 mil pontos, a gente fez uma primeira perna, depois a gente corrigiu, depois fez uma segunda perna. Essa primeira perna exatamente parou na projeção de meio, ou seja, 50% de Fibonacci, e depois a gente fez aí a restante dessa movimentação de alta. A gente parou então de 37 para 48, são 11 mil pontos. De 48 para 59, mais 11 mil pontos aí no nosso mercado. Em relação ao fluxo, pessoal, dá uma olhada como é que foi volátil o pregão de hoje. A gente terminou no 0 a 0, basicamente com um fluxo bastante intenso aí no nosso mercado. A gente fez um giro, eram quase 1h da tarde, eles estavam com uma ponta vendedora tanto para o mercado à vista e o dólar, viraram a mão, e eles estavam com uma ponta compradora para o Ibovespa Futuro, que também viraram a mão. Vamos dar uma olhadinha nos contratos base intraday, para vocês perceberem a movimentação deles. Olha que interessante, pessoal. 11 horas, a gente teve lá o indicador do mercado americano, o famoso payroll. Então, o nosso mercado teve várias movimentações muito voláteis, tanto para o nosso índice futuro e também para o nosso dólar futuro. No caso do índice futuro, eles começaram o dia nessa ponta compradora, depois que eles mudaram a mão aqui para uma ponta vendedora quando saiu o dado do mercado americano. Só que depois que eles mudaram para essa ponta compradora, a gente fez aí o nosso giro, eles estavam com cerca de 48 milhões de reais na ponta compradora, eles ficaram o quê? Vendedores. Eles levaram realmente também a movimentação dos preços, que depois que a gente fez um pico lá ao meio-dia, a gente corrigiu aqui 1.100 pontos, de meio-dia até 4 horas. Para ser mais preciso, 1.115 pontos. Depois a gente recuperou nessas 2 horas finais, pouco mais aí, quase 500 pontos no nosso mercado. Na última hora eles tiveram aí uma projeção de diminuição desse saldo negativo para o Ibovespa Futuro. E no dólar é o que a gente está comentando. Sempre eles estão nessa ponta compradora na moeda americana. Só que hoje, quando a gente fez o nosso giro, o que eles estavam fazendo? Eles estavam vendendo quase aí 8 milhões de reais, um pouco mais de 8 milhões de reais. E depois, na hora seguinte, mudaram a mão novamente. A moeda americana, que estava com uma trajetória descendente em base horária, começou a fazer o que, pessoal? Retomar essa movimentação de alta, e eles ficaram assim com fluxo até o final do pregão de hoje. Como projeção, eles tiveram aqui no dólar 37 pontos em relação ao preço médio, que deu um pouco mais de 6 milhões de reais. E no caso do Ibovespa Futuro, eles ficaram aqui com um pouco mais de 115 pontos, o que deu aí quase 200 mil reais no nosso mercado. Falando aqui na movimentação deles na base diária, no dólar, não precisa de a gente comentar mais nada, a gente já está falando que a gente está começando a fazer escadinha para cima já tem muito tempo, e hoje a gente superou esse patamar aqui que a gente tinha feito como uma máxima no pregão do dia 23, e também é esse patamar que a gente fez aí uma máxima no pregão do dia 18. Restando somente 2 pregões de liquidez para esse contrato, eles já estão com uma projeção de lucro de pouco mais de 85 milhões de reais nos contratos futuros de dólar. E em relação ao Ibovespa Futuro, eles retomaram essa movimentação vendedora, principalmente nessa parte aí da tarde do pregão de hoje, e a gente teve no final do pregão essa movimentação de valorização do nosso índice. A gente chegou a fechar com movimento ascendente em relação ao fechamento de ontem, só que vamos ficar ligado porque eles começaram a vender novamente essas posições no nosso mercado futuro. Por que a gente comenta isso? Porque eles estão com uma projeção de lucro em relação ao preço médio de 1.000 pontos para cima. O preço médio deles está em 59.650 pontos. Ok, pessoal? É bem interessante a gente observar isso. Então, essa movimentação deles, eles estavam no pregão de ontem já com esse patamar, eles estavam com um saldo acumulado de 90 milhões, e hoje eles estão com um saldo acumulado já com um pouco mais de 220 milhões de reais no nosso mercado. Se no pregão de segunda-feira retomarem essa ponta compradora, aí sim a gente vai ter maior pressão de preços para uma evolução ascendente. Por enquanto, desde quando a gente fez um topo lá no dia 17, a gente está tendo aqui uma evolução descendente dos preços para o nosso Ibovespa Futuro. Vamos falar dos nossos ativos? Pessoal, eles estavam atuando no nosso giro como carro-chefe de compra as ações do Banco do Brasil. Estava subindo um pouco mais de 1%,
e eles intensificaram essa movimentação até o final do pregão e o ativo aí se valorizou aí quase 1,7 no nosso mercado. E como carro-chefe de vendas, eles estavam com as ações preferenciais de Petrobras. Inclusive, eles estavam com um pouco mais de 20 milhões de reais, o ativo estava com uma valorização de 1,60 e até o final do pregão de hoje, eles simplesmente recompraram tudo. Terminaram com um pouco mais de 5 milhões de reais de ponta positiva no ativo. E o ativo que estava subindo 1,60 chegou ao final do pregão de hoje com uma valorização aí bem pequena. Terminaram aí com 0,20 de alta no nosso mercado. Em relação aos ativos que eles atuaram na ponta compradora, 0,5% de valorização. Na ponta vendedora, quase 1% de queda. Conseguiram lucrar nas duas pontas. No mercado de opções, mudaram a mão em relação à Petrobras. Estavam aí no nosso giro como uma projeção de alta e muito em função também de vendas de puts, eles zeraram puts e também zeraram uma pequena compra que eles tinham de calls para uma ponta maior vendedora no nosso mercado. No caso de Vale, eles conseguiram aí aumentar essa projeção de queda. Eles estavam com cerca de 100 mil, passaram para 700 e de 200 mil para 800 de puts aí no nosso mercado. Dando uma olhada lá no nosso quadro de opções, olha que interessante, pessoal. Nas opções de Petrobras e de Vale, que eles compraram, eles perderam dinheiro. Por quê? Porque teve uma desvalorização. Mas em compensação, nas opções de Petrobras e de Vale que eles venderam, eles conseguiram oferir lucro. Isso que a gente acha interessante, é a expertise desse fluxo estrangeiro. Eles perderam dinheiro numa ponta, mas conseguiram aí cobrir na outra ponta no pregão de hoje. Vamos falar agora da base semanal do nosso fluxo? Olha, pessoal, a gente terminou aí com 2,34 de queda para o nosso índice. Moeda americana fechou com uma valorização no dólar comercial de 2,22 e o dólar futuro aí com 1,63. Em relação ao fluxo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, eles terminaram a semana bem compradores para o nosso mercado à vista, vendedores aí para o Ibovespa futuro e compradores no dólar. Essa movimentação compradora deles no nosso mercado à vista foi muito percebida pelo leilão de fechamento, conforme a gente já chegou a comentar com vocês aí. A gente chegou a gravar uns dias, no outro dia a gente comentou. Eles agiram com forte movimento comprador nas ações de peso e de visibilidade, conforme a gente já tinha comentado. Então, quer dizer, ações como Petrobras, Vale, Ambev, Itaú tiveram aí como alvo por parte deles nessa semana. O interessante é que Petrobras, a gente chegou até a comentar algumas semanas atrás, eles estavam agindo mais fortemente na ponta vendedora do ativo. E essa semana praticamente aí recompraram boa parte dessa ponta vendedora que eles estavam no ativo durante todas essas últimas semanas que a gente está fazendo o giro de fluxo em base semanal. Como destaque aqui, pessoal, nessa semana a gente tem aí as ações da JBS. Como a gente está comentando todas as semanas, a gente pode perceber que toda semana eles têm saldo positivo para o ativo. E essa semana o que? Um saldo positivo mais expressivo ainda, 100 milhões de reais, e o ativo correspondeu com uma valorização um pouco mais de 5% aí no nosso mercado. Na ponta vendedora, eles tiveram novamente aí com as ações do setor de siderurgia. Por que eu falo novamente? Novamente por quê? Porque são as ações da Gerdau, já que Goal, a gente já comentou com vocês, seria aí a menina dos olhos por parte deles. Mais uma semana de compra por parte deles, inclusive o ativo, todo o setor de siderurgia teve uma semana muito pesada e tiveram quedas expressivas, ante uma semana anterior também de altas expressivas, e no caso de Goal eles atuaram nessa ponta compradora, e no caso de Gerdau, mais uma semana de vendas no nosso mercado, e nessa semana até um ativo desse setor, que eles atuam normalmente na ponta compradora, que são as ações da Uzi Minas, eles atuaram aí na ponta vendedora, ajudando nessa desvalorização para os ativos da siderurgia. Pessoal, nos ativos que eles atuaram na ponta compradora, olha que interessante, perderam dinheiro, e na ponta vendedora ganharam dinheiro. Só que o problema foi o seguinte, o volume comprador dessa semana foi tão grande que eles tiveram uma projeção de prejuízo, cerca aqui de 11 milhões de reais no nosso mercado. Vale lembrar que a gente já está fazendo esse nosso acompanhamento pela 7ª semana consecutiva. Das 7, eles lucraram em 5. Essa é a segunda semana que eles têm uma projeção de prejuízo nos nossos ativos. Eu estou falando somente no mercado à vista. Ok, pessoal? A gente chegou até a fazer aqui um quadro. Olha que interessante. Depois vocês opinam em relação a isso. Dessas 7 semanas que a gente fez aqui, em azul são o valor de projeção de lucro na ponta compradora, em vermelho na ponta vendedora e na cor verde aí a projeção de lucro ou prejuízo da semana. Então, nessa primeira semana, a gente começou o acompanhamento aqui em vídeo no dia 15
do mês de julho, eles lucraram tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora, ficaram assim nas 3 semanas. Depois, na semana do dia 5 de agosto, eles tiveram prejuízo, muito em função desse prejuízo da ponta vendedora que eles tiveram aqui. Depois eles retomaram o lucro nas semanas do dia 12 e do dia 19, e essa semana em particular, os ativos que eles compraram, eles tiveram prejuízo, e os ativos que eles venderam, eles tiveram lucro, mas não foi suficiente, e a gente teve aí uma projeção de pouco mais de 11 milhões de reais de projeção de prejuízo por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha nos ativos aí do nosso Ibovespa. Pessoal, quem gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no nosso canal, a gente já está aí fazendo com que o nosso trabalho seja reconhecido por muito investidor, pessoa física, que está fazendo esses comentários no canal. Eu agradeço cada um esse nível de detalhamento que a gente está tendo e conseguindo principalmente fazer com que vocês percebam a pressão de preços que esses participantes fazem aí nos nossos ativos. A gente colocou no nosso canal agora, tem um íconezinho do lado direito abaixo, que caso você clique lá, automaticamente ele vai te direcionar para a página de assinatura do canal, que aí você não precisa mais de ficar procurando ou então esperar acabar o vídeo. A gente botou tipo uma logozinha aí com a minha foto. Se você clicar ali, automaticamente ela fica mais ou menos aqui, ó, em relação ao vídeo. Se você clicar ali, automaticamente você já vai ser direcionado na página de inscrição do canal. E qual que é a função de se inscrever? A cada vídeo novo que a gente postar, você vai receber também um aviso na sua caixa de e-mail informando que tem aí um vídeo novo postado pelo nosso canal. E também vale para que a gente tenha o maior número de inscritos no canal e esse canal seja de maior visibilidade para o público que participa aí dos canais do YouTube. Eu agradeço imensamente aí o carinho de todos que vocês estão se manifestando em relação ao nosso canal. Desejo a todos um excelente final de semana. Vamos descansar. Hoje foi um dia bem trabalhoso, com muita volatilidade, e segunda-feira a gente está aí de volta em relação ao nosso fluxo. Um forte abraço a todos e até segunda-feira. Tchau, pessoal!